Bem-vindos a mais um dia do nosso webinário. A palestra de hoje será ministrada pelo Sr. Vinícius Almeida. Vinícius é arquiteto urbanista e engenheiro de segurança. É professor substituto do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba. Ministra cursos de capacitação e apresentação de processos de segurança contra incêndio e pânico para engenheiros e arquitetos e atua como responsável técnico em PSCIP. E há 6 anos, Vinícius mantém o blog www.tudosobreavcb.com.br para divulgação de temas pertinentes em ciência do incêndio. Fiquem agora com as palestras Boas Práticas de Elaboração do Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico e Responsabilidade do Proprietário do RT. Boa palestra a todos! Olá, eu sou Vinícius Almeida, sou arquiteto e engenheiro de segurança do trabalho, também membro da Associação Mineira de Engenharia de Segurança contra Incêndio. Atuo com aprovação de projetos de segurança contra incêndio há 6 anos e também ministro um curso de capacitação profissional para engenheiros e arquitetos que pretendem atuar na área. É com imenso prazer que eu participo desse primeiro webinário Descomplicando a Prevenção, realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, e eu quero falar com você a respeito de boas práticas de apresentação de projeto de segurança contra incêndio e pânico. Bem, o processo de segurança contra incêndio e pânico, também chamado de PSCIP, é o procedimento no qual o Corpo de Bombeiros Militar irá analisar informações pertinentes à segurança contra incêndio e pânico de edificações e áreas de risco. Ele é composto por documentações que trazem informações específicas e o projeto técnico. O objetivo do projeto técnico em processo de segurança contra incêndio e pânico é transmitir informações a respeito de como a edificação e seus elementos construtivos estão ou irão ficar. Portanto, podemos dizer que o desenho é a nossa ferramenta de comunicação. E assim como a comunicação escrita ou falada, é importante termos convenções para que possamos nos entender. Portanto, toda empresa ou profissional que atua com a aprovação de projetos no Corpo de Bombeiros deve estar atento às leis, normas, decretos, instruções técnicas, circulares e portarias vigentes referentes à segurança contra incêndio e pânico. Nosso primeiro objeto de estudo é a Instrução Técnica 01, também chamada de T01. Ela estabelece os procedimentos e diretrizes para aprovação de edificações no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Existem 2 modalidades de processos de segurança contra incêndio e pânico, uma de forma digital e outra de forma física. O projeto em forma física deve ser entregue via pasta de projeto, presencialmente nos endereços para protocolos de projeto estipulados no site do Corpo de Bombeiros. Já no formato online, basta acessar o site do Sistema de Informações do Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico, o InfoCIP, preencher as informações do projeto e anexar as documentações e desenhos técnicos. O InfoCIP tem como objetivo simplificar as ações do Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico e, felizmente, a forma presencial de entrada de projetos está entrando em desuso. A IT01 estabelece 3 situações nas quais deve-se realizar o processo de segurança contra incêndio e pânico. Em projeto técnico simplificado, chamado de PTS, projeto técnico, chamado de PT, e projeto técnico de eventos temporários, chamado de PET. No projeto técnico simplificado, não há o procedimento de análise de projeto, contudo, ele será utilizado durante a vistoria. Já no projeto técnico e em vários projetos técnicos de eventos temporários, há o procedimento de análise de projeto. Ou seja, o processo de segurança contra incêndio e pânico deverá passar pela verificação e aprovação antes de ser executado. Bem, primeiramente, é importante ressaltar
que os processos em formato físico ou digital deverão seguir as diretrizes do anexo E da IT 01. Nele existem dois itens, o E.1 e o E.2. O primeiro traz informações dos documentos que compõem o PSCIP, como, por exemplo, a anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica, memoriais de cálculo obrigatórios quando exigidos, como, por exemplo, o memorial de cálculo de dimensionamento de saída de emergência, o memorial de dimensionamento da carga de incêndio, memorial de cálculo de isolamento de risco, procuração do proprietário, documentos comprobatórios, entre outros. Já o segundo traz o conteúdo das plantas da medida de segurança contra incêndio e pânico. No item E.1, encontramos o subitem E.1.18, que traz especificações da planta que compõe as medidas de segurança contra incêndio e pânico para o PSCIP impresso. Neste caso, separei algumas relevantes, como o tamanho do formato da prancha, que pode ser em A4, A3, A2, A1 e A0. As escalas do projeto no PSCIP impresso deverão ser adotadas de forma que permitam a visualização dos sistemas e equipamentos de segurança contra incêndio. Ela pode variar entre a escala de 1 para 50 e 1 para 200, sendo que pode ser preferencialmente feita na escala 1 para 100. O item E.2 traz o subitem E.2.1, que são os detalhes genéricos e informações que devem constar em todas as plantas, como, por exemplo, a localização das medidas de segurança contra incêndio em planta baixa. Devem utilizar símbolos gráficos conforme a IT 03. Que é a nossa instrução técnica para símbolos gráficos para processo de segurança contra incêndio e pânico. Ou seja, a princípio, o Corpo de Bombeiros irá aceitar somente a simbologia descrita em suas próprias normas, que no caso é a IT 03. Caso você utilize uma simbologia de projeto de outro estado, há o risco dela não ser aceita e virar um item de notificação em análise. Outro item importante é o item E, que define que todas as medidas de segurança contra incêndio devem ser apresentadas com a cor vermelha. Como consequência, uma planta baixa de um PSCIP deverá ser representada com as cores preto, cinza e vermelho, como mostrado na figura. Note que, diferentemente do projeto de arquitetura, o projeto contra incêndio só irá possuir cotas onde há itens relevantes à segurança contra incêndio, como a largura das rotas de fuga, por exemplo. Já o item E.2.3 traz uma lista de detalhes genéricos que devem ser apresentados na primeira folha do projeto. Serão detalhes como legenda de simbologia, isométrico, caso haja sistema de hidrantes ou alarme, quadro resumo das medidas de segurança, quadro de áreas, entre outros. É por isso que as primeiras pranchas de projeto de segurança contra incêndio costumam possuir essa série de desenhos antes da representação em planta baixa. Na figura, cada quadradinho possui um tipo de detalhe exigido na IT. O item E.2.5 é importantíssimo. É ele que especifica quais são os detalhes específicos e informações que devem constar na planta de acordo com o sistema projetado na edificação. Todo PSCIP deverá conter uma quantidade de medidas de segurança contra incêndio e pânico, como, por exemplo, iluminação de emergência, sinalização de emergência, saídas de emergência e extintores. É este item, o E.2.5, que irá evidenciar quais são as informações que devem constar na prancha a respeito da medida de segurança. Claro, além dele, é possível que a instrução técnica específica da medida de segurança em questão exija a apresentação de mais informações.
Outro anexo importante presente na IT 01 é o anexo C. É nele que encontraremos as informações referentes à composição e apresentação de um PSCIP digital. Aqui, extraí alguns pontos importantes referente à apresentação do projeto. Por ser digital, as plantas técnicas devem ser apresentadas em um único arquivo DWG, com no máximo 40 MB. O conjunto de arquivos PDF e DWG deverá ter no máximo de 100 MB para cada PSCIP no InfoCIP. Outro ponto importante é que as plantas dos pavimentos, planta de detalhe, isométrico e outras devem ser apresentadas de forma organizada na aba Model do AutoCAD. A apresentação na aba Layout é vedada. E sobre a escala, os processos digitais se diferenciam dos processos físicos. As plantas baixas, cortes, fachadas devem ser representadas em escala 1:1 ou 1:100. As plantas de situação em 1:200 ou 1:500 e, caso seja necessário, as plantas de localização em escala 1:1000 ou 1:2000. Nos processos digitais é vedada a apresentação de escalas intermediárias, como 1:50, 1:75, 1:125, 1:200, 1:750, etc. A Instrução Técnica 03, Símbolos Gráficos para Projeto de Segurança contra Incêndio, estabelece os símbolos gráficos a serem utilizados nos PSCIPs. A imagem da esquerda foi extraída da norma e nela podemos verificar que cada simbologia representa um elemento de segurança contra incêndio. Esses triângulos, por exemplo, são representações de extintores e cada um possui uma simbologia específica que o diferencia dos demais. Para você ganhar agilidade na produção do PSCIP, aconselho fortemente que tenha um arquivo no qual todas as simbologias já estejam desenhadas e transformadas em blocos, assim como representado na imagem do meio. Outra dica que dou é para você tomar cuidado para não desenhar essas simbologias em um tamanho muito grande no projeto. O objetivo delas é comunicar o posicionamento dos elementos de segurança contra incêndio em planta e podem ocorrer situações onde o próprio espaço para inseri-las no projeto é tão reduzido que fica difícil sua colocação. Existem 5 tipos de sinalização de emergência: sinalização de proibição, sinalização de alerta, sinalização de orientação e salvamento, sinalização de equipamentos de combate a incêndio e alarme, sinalização complementar. Dessas sinalizações, teremos as retangulares, quadradas, triangulares e circulares. A IT 15 estabelece que a representação de uma sinalização de emergência em desenho técnico deve ocorrer através de uma circunferência que contém o código da placa e sua dimensão. Uma boa dica é procurar deixar o mais claro possível qual é a localização na parede da sinalização de emergência. Utilizar linhas de chamadas pode ser bem útil. Uma questão fundamental em representação gráfica e que, infelizmente, não é raro encontrá-la negligenciada em projetos é o tamanho dos textos e números. A NBR 6492, Representação Gráfica de Projetos de Arquitetura, determina que os textos tenham tamanhos de 2 mm, 2,5 mm, 3,5 mm e 4,5 mm de altura. Fique atento a essa questão, principalmente aos textos menores que 2 mm. Já vi vários projetos serem notificados por terem textos tão pequenos que não podem nem ser lidos. E bem, gostaria de deixar algumas dicas de boas práticas. A primeira é, ao receber um arquivo de levantamento ou arquitetura,
Retire todas as informações que não são relevantes para o Corpo de Bombeiros. Essas informações irrelevantes atrapalham a leitura do projeto e dificultam a sua interpretação. Sempre que é possível, coloque no projeto o quantitativo de equipamentos e sinalização presentes no PSCIP. Se você não apresentar isso no projeto, pode ter certeza que é uma questão de tempo para o cliente te ligar para saber qual será a quantidade de luminárias, placas, extintores, etc. Outra dica, crie seus padrões de projeto e não se esqueça de sempre atualizá-los. Eles te darão agilidade e precisão durante seu trabalho, porém não podem virar camisas de força para o projetista. Utilize linhas de chamada para comunicar informações no projeto. Através delas, conseguimos passar certas informações que não estão explícitas na prancha e, dessa forma, o entendimento do analista sobre o projeto será ampliado. E antes de começar cada projeto, escreva uma lista de todos os documentos que você deve apresentar. Isso irá lhe ajudar a organizar o processo de produção do PSCIP. E claro, o objetivo desta apresentação não é esgotar o assunto, e sim levantar questões relevantes a respeito de uma apresentação de projeto de qualidade. Lembre-se que a aprovação das edificações e áreas de risco em Minas Gerais são realizadas somente pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Portanto, caso você queira aprovar uma edificação aqui no estado, estude exaustivamente as regras do Corpo de Bombeiros de Minas. Caso você não encontre alguma diretriz que oriente sua questão, então aí sim você pode se apoiar em normas de outros estados. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e boa sorte nos seus projetos. Olá, esse vídeo faz parte do primeiro webinário Descomplicando a Prevenção, realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, e eu quero falar com você a respeito de responsabilidades de um responsável técnico e de um responsável pelo uso em um projeto de segurança contra incêndio e pânico. Responsabilidades do cliente e RT. Para falarmos sobre as responsabilidades das pessoas e empresas envolvidas no processo de segurança contra incêndio, é importante entendermos quem são elas. Então, quem são os agentes envolvidos na segurança contra incêndio e pânico de edificações? Teremos o proprietário do imóvel, que é aquele agente que detém o imóvel, né, que é o dono do imóvel. Não necessariamente ele está no imóvel, né, ele pode simplesmente estar alugando esse imóvel para uma outra pessoa ou empresa. Teremos também a pessoa jurídica que ocupa o imóvel, né? Essa pessoa jurídica pode ser um comércio, pode ser uma indústria ou talvez um grupo de empresas, né? Um grupo de comércios alugando o mesmo imóvel. Nesse tipo de situação, é comum que esse grupo de empresas se organize em torno de um condomínio, né? E nós responsáveis técnicos, né? Quando lidamos com esse tipo de situação, nós reportamos diretamente ao síndico, né, que é o representante do condomínio de todas as empresas. Quando há a situação onde não há um condomínio, ou seja, nós temos várias empresas na mesma edificação, só que não há um síndico, não há um condomínio, é uma situação, do ponto de vista de quem aprova o projeto no Corpo de Bombeiro, um pouco mais complicada. Porque é muito comum, de repente, uma empresa quer aprovar no Corpo de Bombeiro e a outra empresa não está interessada, né? E como a aprovação deve ocorrer de toda a edificação, né? Quer dizer, a gente não consegue aprovar isoladamente empresas dentro de um imóvel, né? A gente tem que aprovar a edificação inteira, o imóvel inteiro, né? Costuma ser uma situação de negociação, né? Onde temos que convencer a empresa que não quer aprovar o projeto a fazer o processo de aprovação no Corpo de Bombeiros, né?
Um outro agente é a população fixa da edificação, né? A população fixa é o número de pessoas que permanece regularmente na edificação. Deve-se considerar os turnos de trabalho e a natureza da ocupação. Funcionários de empresas terceirizadas também são tratados como população fixa. A população fixa treinada para prevenir e combater incêndios é denominada de brigada orgânica. Como estão sempre na edificação, eles se tornam fundamentais para evitar situações onde haja o risco de princípios de incêndio. Outra função da brigada é ter uma rotina de vistoria e manutenção dos equipamentos de segurança contra incêndio espalhados ao longo da edificação. Dessa forma, será garantido que luminárias, extintores e hidrantes, por exemplo, estarão em funcionamento caso sejam requisitados. Além da população fixa, teremos a população flutuante, que é aquela população que não faz parte da população fixa. A população flutuante, por exemplo, em um restaurante, pode ser os clientes que vão ao restaurante, né? E a população fixa poderiam ser os funcionários desse restaurante. É importante ressaltar que as saídas de emergência de todas as edificações devem ser dimensionadas de forma a atender toda a população presente na edificação. Bem, outros agentes somos nós, né, engenheiros e arquitetos, responsáveis pela idealização do processo de segurança contra incêndio. Os engenheiros e arquitetos são habilitados pelos seus conselhos. E no caso da responsabilidade em projetos, né, esses profissionais se responsabilizam pelas decisões de projeto, né? Após o projeto ser aprovado, no caso de projetos que passam pelo processo de análise, aí teremos a execução do projeto e entra também, né, profissional habilitado, engenheiro ou arquiteto, responsável pela execução do processo de segurança contra incêndio e pânico. Vale lembrar que projeto é uma coisa, execução é outra coisa. Teremos os fornecedores de equipamentos e serviços de proteção contra incêndio. Eles podem ser pessoa física ou jurídica cadastrada no Corpo de Bombeiros, responsável pela comercialização, instalação, manutenção e conservação de aparelhos de prevenção contra incêndio e pânico em edificações de uso coletivo. Vale lembrar que eles devem ser cadastrados no Corpo de Bombeiros para o exercício dessas atividades. E, naturalmente, teremos o Corpo de Bombeiros Militar, que, em relação à segurança contra incêndio e pânico, tem como funções a análise e a aprovação do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico. Também o planejamento, coordenação e execução das atividades de vistoria de prevenção a incêndio em edificações e áreas de risco. Ele também deve estabelecer as normas técnicas relativas à segurança das pessoas e seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe e aplicação de sanções administrativas nos casos previstos em lei. Agora, falando sobre as responsabilidades do cliente, que seria o responsável pelo uso, eu deixei isso separado porque pode acontecer do seu cliente não ser o responsável pelo uso, né? Por exemplo, pode acontecer de uma rede de lojas contratar o projeto de segurança contra incêndio, contudo, o responsável pelo uso vai ser o gerente da loja. É interessante que o responsável pelo uso seja uma pessoa que tem um certo tipo de poder de decisão dentro da dinâmica da empresa. O responsável pelo uso possui, por lei, 3 obrigações. A primeira é de manter as medidas de segurança contra incêndio e pânico em condições de utilização e manutenção adequada. Ou seja, uma vez que o projeto está aprovado e executado e o AVCB está em vigor, cabe ao responsável pelo uso manter tudo que foi feito. Ou seja, ele deve verificar se os extintores estão vencidos, deve verificar se as placas estão no seu lugar correto, se as luminárias de emergência estão funcionando adequadamente, se a bomba de incêndio está ligada, né, se não está ligada, enfim. Ele tem que garantir que esses equipamentos vão estar
funcionando. Outra responsabilidade é a de usar a edificação de acordo com o uso que ela foi aprovada. Neste caso, eu gosto de dar o exemplo da lanchonete que vira uma boate à noite, né? Se o empreendimento é aprovado como uma lanchonete, a gente vai imaginar que vai ter um certo público e um certo público com um comportamento específico de lanchonete, né? Se esse mesmo empreendimento, ao chegar à noite, começa a mudar o público, né? E essa própria, vamos dizer assim, lanchonete coloca música ao vivo, a aglomeração de pessoas aumenta muito, a natureza do uso do empreendimento deixa de ser um uso de lanchonete e pode ser considerado como um uso de boate, né? Um local de reunião de público, como boate, por exemplo. Portanto, o responsável pelo uso deve garantir que a edificação funcione de acordo com o uso que ela foi aprovada. Se caso, né, neste caso da lanchonete que vira boate, se caso o responsável pelo uso diga, não, aqui vai ser boate, então vamos aprovar essa lanchonete como boate mesmo, ok? E a terceira responsabilidade é adotar as medidas cabíveis para adequação da edificação conforme as normas, quando necessário. Caso a edificação passe por reforma, de repente o layout da edificação foi modificado, em consequência disso, algumas medidas de segurança contra incêndio foram alteradas, né? Cabe ao responsável pelo uso adotar qualquer medida cabível para adequar a edificação conforme a legislação. E agora falar um pouquinho sobre as responsabilidades do responsável técnico. Basicamente, o responsável técnico é um profissional habilitado para elaboração ou execução de atividades relacionadas à segurança contra incêndio e pânico. Cabe a ele toda a responsabilidade técnica e civil pelo projeto por ele elaborado ou pelas obras e instalações por ele executadas. Isso quer dizer que o responsável técnico deverá responder à justiça caso haja um sinistro. Neste caso, ele corre o risco de perder seu título profissional e também pode sofrer sanções financeiras e de restrição de liberdade perante a justiça. O responsável técnico deve prestar de forma correta informações ao Poder Executivo Estadual. Ele deve elaborar os projetos de acordo com a legislação vigente. Ele deve executar a obra de acordo com o projeto aprovado e com a legislação vigente. Ele deve cumprir todas as exigências técnicas e normativas impostas pelos órgãos competentes e deve assumir a responsabilidade por sinistro, acidente ou dano decorrente de falha técnica de projeto ou de execução dentro de sua tarefa de responsabilidade. E bem, para que haja segurança contra incêndio, é importante que todos os envolvidos tenham responsabilidades e as cumpram com primor. Espero que a apresentação tenha sido esclarecedora e é um prazer compartilhar conhecimento com você. Muito obrigado pela atenção.